Graça e paz, querido, bom dia, aqui nessa manhã, tomando nosso cafezinho, meditando na palavra do Senhor. Querido, eu quero trazer uma palavra ao teu coração hoje que vai nos ensinar muito. O texto que eu quero falar se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 22, a partir do versículo 1. A Bíblia vai contar uma história onde o povo de Israel, eles estão passando por algumas lutas e vão ter que enfrentar algumas guerras. O rei de Israel é Acaz e o rei de Judá é Josafá. Eles se unem em unidade para guerrear contra os seus inimigos. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Josafá faz uma pergunta e pergunta: olha, vamos buscar a Deus uma resposta se devemos ir para a peleja ou não. Acaz diz: tenho 400 profetas do meu lado e todos eles têm profetizado, pode subir que vai dar certo. Mas Josafá, ele faz uma pergunta e diz: não tem aqui um profeta do Senhor, um homem de Deus? E diz que Acaz diz: não, ainda tem um profeta, mas ele só profetiza aquilo que é contra mim. E aí diz que Josafá diz: não, mas mande chamar. E aí diz que mandaram chamar Micaías. Micaías era um profeta do Senhor. E quando ele é chamado, querido, ele vai falar realmente aquilo que Deus havia determinado, dizendo: não sobe. Mas espera aí. 400 profetas dizendo: vá porque vai ter vitória. Mas um Micaías dizendo: não vá porque não vai ter vitória. E diz que por ele não profetizar aquilo que o rei queria ouvir, ele foi preso. Mas escute, querido, essa é uma geração que nós temos vivido, que tem muitos profetas, muitos homens que se dizem homens de Deus e está direcionando as pessoas para a morte. Mas Deus precisa levantar Micaías dessa geração. E eu e você pode ser esse Micaías, querido, que nós vamos contra os princípios que o mundo tem estabelecido para que a gente viva a promessa do Senhor. E diz, querido, que Acabe morre nessa guerra. Então Micaías era um homem de Deus e estava sendo direcionado por Deus. Então a pergunta para essa manhã, para o meu coração e para o teu coração: quem tem sido o seu conselheiro? Quem você tem conversado, querido? Quem você tem ouvido, direções? Para quem você tem emprestado o seu ouvido? Você tem emprestado o seu ouvido para um homem de Deus te ajudar e te direcionar nos desafios da sua vida? Ou será que você tem ouvido muitas vozes que têm te levado a caminhos de destruição? Ouvir, é interessante, Nós temos 2 ouvidos, então precisamos ouvir, sim, mas a pergunta é: quem eu tenho escutado, querido? Isso vai definir muita coisa na sua vida, porque aquilo que eu escuto, muitas das vezes aquilo sobe para o meu coração, entra na minha mente, e isso faz com que eu pratique aquilo que eu estou ouvindo. Então, eu gosto do Salmos 1, que diz: bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, querido, vai ter momentos na minha vida, na sua vida, que nós vamos ter que mudar a rodinha em que nós estamos habitual a estar sentado, se nós queremos verdadeiramente viver algo diferente na presença do Senhor. Empreste os seus ouvidos para homens de Deus e mulheres de Deus. E não é homens de Deus e mulheres de Deus que vão te ensinar ou te instruir segundo aquilo que eles pensam. Não. Lembre-se de um segredo para a sua vida. Seja instruído pelo princípio da palavra. Procure na Bíblia, querido, o conselho e veja se o conselho está alinhado com a palavra de Deus, porque se estiver alinhado ao princípio de Deus, pode ter certeza, vai ter vitória. Mas se estiver fora do princípio da palavra, eu te garanto, querido, vai ter derrota. Então que nessa manhã você pense nisso. Quem você tem escutado? Deus abençoe, um dia de vitória.